Olha, o presidente Trump está reclamando que o Banco Central dos Estados Unidos, por exemplo, não baixa os juros, dizendo que a inflação lá ainda não subiu, mesmo diante dessas tarifas, o que não é verdade. A gente está vendo um repique dos preços. Agora, a briga de Trump mais recente é com o IBGE americano, que faz as contas e os cálculos de mercado de trabalho. Os dados que foram divulgados hoje mostraram uma desaceleração muito forte nos últimos 3 meses. E a resposta direta de Trump a esses dados foi demitir a chefe de estatísticas do Departamento de Trabalho, Erica McIntyre. E nós vamos ver agora os detalhes na reportagem da Mariana Janjaco. Trump acusou, sem provas, Erica de manipulação de informações por fins políticos. O republicano disse que a economia americana está bombando e pediu a saída do presidente do Banco Central do país, Jerome Powell. Erica McIntyre foi indicada por Joe Biden para a chefia de estatísticas em 2024 e confirmada por 86 dos 100 senadores em 2024 para um mandato que seria de 4 anos. A reclamação de Trump veio depois de dados do mercado de trabalho chegarem bem abaixo das expectativas. Em julho, os Estados Unidos geraram apenas 73 mil vagas de emprego. Os totais para maio e junho também foram revisados negativamente. Em junho, o total desceu de 133 mil para 14 mil, de acordo com a revisão desta sexta. Um dos piores desempenhos foi o da construção civil, que é dependente de mão de obra estrangeira, contra quem Trump faz forte campanha. Outra questão que afeta as empresas americanas são as tarifas. Companhias mais expostas à inflação causada pelas taxações viram uma queda no emprego nos últimos 3 meses. Segundo dados da Universidade de Yale, a expectativa é que a taxa de desemprego cresça 0,3 ponto percentual em 2025, com uma diminuição de praticamente 500 mil pessoas na força de trabalho não agrícola americana. A tarifa de importação média para os consumidores americanos ficou em 18,3%, a maior porcentagem desde 1934. Isso deve resultar em uma perda média de renda de $2.400 por família. É uma pancada o que está para vir para os americanos, mesmo que esse efeito esteja sendo retardado. Quero dar boas-vindas aqui ao Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos, que chega nesse finalzinho do WW para nos ajudar a fazer essa leitura da economia americana. Gustavo, como é que fica a credibilidade dos dados nos Estados Unidos? Porque a gente já está convivendo com uma volatilidade gigantesca, né? Diante dessa volatilidade do próprio Trump. Há risco de credibilidade? Boa noite, bem-vindo. Boa noite para todos. Sim, eu entendo que eles ficam agora com mais lupa de quem é investidor, de quem acompanha no detalhe, se alguma coisa muito estranha vai começar a aparecer nos indicadores. É claro que foi uma das maiores revisões praticamente desde a pandemia, e é bom sempre lembrar que as pesquisas de desemprego, elas são amostras, elas não são um censo, não é que todas as empresas reportam se elas contrataram ou se elas demitiram tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Então, naturalmente, você passa por revisões. E revisão significa corrigir algum erro. Isso pode ser uma correção tanto que contrataram mais do que imaginavam, quanto contrataram menos, como foi nesse caso. Então, diante disso, eu vejo que os investidores vão ficar um pouco preocupados, e é bom lembrar que não é um caso isolado. A gente tem a segunda maior economia do mundo, que é a China, com dados tão preocupantes em termos de desvio do que o mercado está observando, que chegam a fazer imagens de satélites para verificar quantos caminhões saem de uma fábrica, para identificar o movimento e fazerem alguns indicadores para identificar se realmente a economia está mais ativa ou menos ativa no país chinês. Então, diante disso, a gente não tem um bom exemplo vindo da China e a gente espera que os Estados Unidos seja sempre uma referência em boas práticas, mas infelizmente parece que a gente vai para o caminho ruim por lá também. Já vou querer saber de você sobre quando vão chegar os efeitos do tarifaço, porque, Poggio, essa reação do mercado de trabalho está muito mais ligada a uma outra política de Trump, que é da imigração, né? E fica óbvio que não só a política de imigração, mas também da demissão dos funcionários públicos. A gente ficou muito tempo sem falar dessas duas coisas, porque estávamos focados na tarifa. Como é que está esse debate por aí?
Thais, antes de mais nada, é claro que a gente está vendo, me parece, com essa demissão recente, um processo de clara latino-americanização da política americana. Você sabe que essa ação que o Donald Trump tomou hoje lembra muito uma ação idêntica tomada na Argentina em 2007 pelo casal Kirchner. Na época, o Néstor Kirchner estava no seu último ano de mandato e a Cristina Kirchner acabava de ser eleita. E um pouco insatisfeito que estavam com os dados de inflação do país, o que eles fizeram foi simplesmente demitir a pessoa responsável e, de repente, começou a aparecer dados de inflação muito melhores, né? É claro que isso desmoralizou completamente como você disse, o IBGE da Argentina, né? E outras agências internacionais não mais divulgavam os dados argentinos, né? Eu lembro que a revista Economist tinha lá o dado de inflação do mundo inteiro, a Argentina tinha um asterisco, dizendo que o dado da Argentina era uma estimativa que a Economist estava fazendo, já que não se podia confiar nos dados publicados pela Argentina. Mesma coisa, essa interferência do Trump no Banco Central, né? Quer dizer, a questão pela qual o dólar é uma moeda internacional deriva de vários fatores, mas acho que duas questões importantes. Uma, a ideia de que a política norte-americana tem algum grau de sanidade, e segundo, a ideia de que o Banco Central americano ele é independente de pressões políticas. Se essas duas coisas começarem a não mais ser verdade, isso deve gerar um grande enfraquecimento do dólar, como aliás já vem gerando. O dólar sofreu uma desvalorização este ano, que é uma desvalorização maior que já teve nas últimas 5 décadas, né? Então acho que a gente está aí caminhando para um momento bastante perigoso. E os dados, provavelmente, no segundo semestre, devem ver se os economistas estiverem corretos, né, por conta dessa confusão toda gerada nas tarifas e por conta da falta de previsibilidade, né? Você tem empresários que não sabem qual vai ser a tarifa na semana que vem. Fica muito difícil fazer previsão nesse cenário. Então, tudo aponta para um segundo semestre com números ainda piores para a economia norte-americana, e o ano que vem, se permanecer dessa mesma forma, os americanos sofrendo os custos dessas políticas, né? Então a gente deve esperar ainda muita água pela frente. Não, vou saber já do Gustavo exatamente quando é que a gente começa a ver esses reflexos. Agora, José, muita gente diz que não adianta negociar com Trump, com a sua equipe, mesmo com os secretários, dizendo, olha, não faça isso que vai ser pior para os americanos, né? Eles ficam ofendidos quando se negocia. Agora, e com a economia se deteriorando, você acha que esse discurso pode fazer efeito? Acho que sim, Thaís, porque se você olha esse resultado do PIB, né, norte-americano, esse crescimento de 3%, há uma razão muito forte por trás disso. Quer dizer, as ações foram tomadas em termos de importação, e um volume maciço de importação foi realizado no primeiro trimestre, trouxe o PIB lá para baixo, então você teve um crescimento em cima de uma base muito baixa, né? Tanto que agora as importações, você teve recorde de importações no primeiro trimestre, para ninguém pegar o tarifaço, e aí você teve agora um PIB artificialmente crescendo 3%. Então dizer que a política comercial não interfere na economia, né, é uma falácia. Ela interfere e a gente está vendo isso nos Estados Unidos. Somado às questões de imigração, como foi colocado agora pelo professor Carlos Gustavo, e o que vem pela frente em relação a isso, não há dúvida de que, bem trabalhado o argumento e mostrando efetivamente que isso vai trazer prejuízo no longo prazo, vai gerar algum tipo de sensibilização, sobretudo setorialmente. Foi o caso, por exemplo, e no que a gente viu, trazendo para o caso do Brasil, né, setores como aviação civil, setores como suco de laranja, né? No caso do café, tem uma questão aí que eles estão buscando uma negociação também com outros países que suprem, que podem suprir, mas 80% de tudo que vem de importação do café para os Estados Unidos vem da América Latina. E desses 80%, quase 40% Brasil. Então, assim, você tem setores, né? A carne tem uma questão específica também, porque tem um problema de rebanho hoje nos Estados Unidos, é questão de preço. Então, essa questão da carne está sendo colocada de lado, porque ele está tentando também fazer algum tipo de política interna para os produtores. Os principais produtores são de partidos, são de estados cuja maioria é republicana. Então, assim, você tem uma economia política aí muito forte por trás disso. E economia política, o próprio nome já diz, né? As duas caminham juntas e interseccionadas. Então, obviamente que a argumentação tem que vir nessa linha, né? Para haver algum tipo de sensibilização. Porque os dados estão aí. Não adianta, né, demitir A, B ou C. Os dados estão chegando.
Gustavo, hoje teve uma mudança também radical na expectativa para a ação do Federal Reserve, né? Até ontem, até depois da super quarta, né, da decisão de quarta-feira de manutenção da taxa, houve uma correção para diminuir a expectativa para redução de juros. O que aconteceu hoje foi, vai haver redução nas próximas 3 reuniões até o final do ano. Como é que isso impacta a economia? O que você está vendo até o final do ano, tanto da ação do Fed quanto os números que vão aparecer? Bom, sobre o Fed, eu entendo que já teve 2 dirigentes que votaram por corte de juros na reunião dessa semana, ou seja, já existe uma opinião para começar a cortar juros. A maior parte dos dirigentes dos Estados Unidos, inclusive na última reunião em que eles divulgaram o material de projeções, apontou pelo menos um corte para esse ano. Então, realmente, a gente espera, e boa parte do mercado, que pelo menos algum corte aconteça. Com dados de mercado de trabalho mais fracos, inflação minimamente controlada, ou seja, não disparando para patamares muito acima de 3%, eu imagino que eles vão fazer isso sim. Por que eles já não sinalizaram essa semana? Porque ao longo do mês de agosto eles têm aquele simpósio em Jackson Hole, nos Estados Unidos, onde a maior parte dos banqueiros centrais se reúnem, e é um evento tão importante que o mercado financeiro entende que lá eles podem passar recados sobre o que fazer, ou seja, o mercado ainda pode se alinhar com os indicadores que forem sendo divulgados e o Banco Central passar a mensagem final. Se vai ter 3 ou um corte ou 2, isso depende muito realmente dos indicadores. O banqueiro central, o Jerome Powell, afirmou que taxa de desemprego talvez seja o indicador mais importante pela frente e que essas tarifas podem fazer uma inflação passageira, por isso foco no outro destaque. Sobre a economia americana no segundo semestre, como foi dito agora também na bancada, a guerra comercial, a gente não sabe exatamente qual a magnitude do efeito, mas a gente sabe que o efeito ele é negativo para as economias envolvidas. A OCDE já mostrou isso no primeiro mandato do Trump, que os Estados Unidos perdeu cerca de 0,8% a cada 10% de tarifas. Considerando que agora ele está fazendo uma guerra tarifária muito maior do que no seu primeiro trimestre, a expectativa realmente é que a economia vai enfraquecendo ao longo desse segundo trimestre. Não é que o PIB dessa semana passou aquele desespero do primeiro trimestre, onde todo mundo se questionava se ia ter uma recessão. Mas ele confirma que a gente está observando a economia americana desacelerar. A gente vai ver mais sinais ao longo do segundo trimestre. É bom lembrar que essa semana a gente está tendo resultados trimestrais e as empresas estão, cada uma estimando e publicando impactos desde centenas de milhões de dólares até bilhões de dólares de efeito negativo vindo das tarifas. Ou seja, as próprias empresas já quantificando isso, que vai aparecer em maior taxa de desemprego, que vai aparecer em maior inflação, menor crescimento, o dinamismo vai se perdendo ao longo das próximas semanas, próximos meses. Isso realmente a literatura econômica garante que vai nessa direção. Meninos, eu tenho 2 minutinhos aqui, vou dar 1 minuto para cada um. Pojo, eu quero te fazer uma pergunta direta sobre popularidade do Trump. Vai cair junto com a economia? O Trump ele assume esse segundo mandato com recorde de popularidade, né, se comparado com o primeiro mandato. Então ele tinha alguma gordura para queimar. O que a gente tem visto em termos de tendência nos últimos meses, institutos de pesquisa têm confirmado isso, é uma queda na aprovação do Donald Trump. Quando se faz a pergunta por tema, a questão da economia, ele tem tido também uma queda bastante expressiva da sua aprovação, né? Os americanos, via de regra, são contrários a esses aumentos de tarifas. Tem 1/3 dos americanos que são a favor das tarifas, mas você tem o resto da população que geralmente é contrário às tarifas. Então, nesse sentido, né, tem um cenário ruim para o Donald Trump em termos de aprovação na questão econômica, ainda mais se começarem de fato, como é o que a gente tem discutido aqui, os dados econômicos começarem a chegar para os Estados Unidos, isso chegar ao preço, aumentar o preço para o americano médio, isso certamente vai ser um problema bastante grande para o Trump. E aí a gente vai ver como é que a fera reage, né? José, o seu último minutinho, isso vira usar um termo em inglês aqui, um leverage para o Brasil, uma vantagem para o Brasil negociar? Inflação, essa fragilidade na economia americana? Com certeza. É a partir daí que você tem que fazer uma estratégia cruzada, né? Fazer uma lição de casa e entender qual que é o nosso poder de barganha, setorialmente falando, né? Não de maneira absoluta, mas setorialmente falando, entender quais são essas fraquezas de acordo com o que está acontecendo na economia norte-americana. Você vai se lembrar que há um tempo atrás a gente estava conversando aqui mesmo sobre estagflação, toda a relação de projeções, FMI. Isso está vindo, está chegando.
como que a gente vai ter esse leverage, né? Como é que a gente vai usar esse leverage, é a hora para se fazer isso, porque é importante dizer isso, não somos só nós, né, que vamos negociar e que vão partir para esse tipo de negociação usando os dados da economia norte-americana. Você tem outros países que também vão tentar fazer o mesmo tipo de defesa, de interesse, de pressão no governo norte-americano daqui para frente.